Glória a Deus. Boa noite, igreja. Deus abençoe sua vida aí, em sua casa, onde você estiver. Que a palavra do Senhor nessa noite fale com você, meu caro irmão, irmã. Queridos, nós vamos agora orar pelos nossos alvos. Hoje é o nosso 36º dia de jejum pela nação. E eu quero de imediato já orarmos por esses alvos. Assim que terminar os alvos, eu quero estar orando por algumas pessoas, como o Mateus. Nós queremos vê-lo em casa o mais rápido possível, né? A vida também da irmã Teotônia. Temos orado pela dona Lina, a Maria Rita, que é o bebezinho, prima da pastora Nicinha, tá? E eu peço a você, aqueles nomes que eu porventura deixar de falar, você que está em oração juntamente conosco, você vai lembrar desses nomes aí na sua casa e mencioná-lo diante de Deus Todo-Poderoso, não é? Temos orado também pela vida da Cidinha, pela vida da Eliane, esposa de um irmão do Luciel, um amigo do Luciel aqui. Temos orado por essa pessoa também, né? Então, amados, vamos orar pelos nossos alvos, pela nossa nação. Primeira coisa que nós vamos pedir a Deus é que quebre todo o espírito de anarquia e de rebeldia, e também desmascare e possa punir a corrupção nos poderes da nossa república, e também haja destruição a toda a oposição à liberdade, à democracia, à igreja e à família. O quarto alvo de oração é que a misericórdia do Senhor possa desviar para longe da nossa nação toda espécie de praga, inclusive essa coronavírus, que nós queremos ver já erradicada em nome de Jesus o mais rápido possível. E também vamos orar para que haja libertação de crianças, de jovens, de juniores, de toda forma, de toda espécie de ideologias, amém? Então vamos colocar diante do Senhor nosso Deus a nossa nação. Pai amado, querido, nós te louvamos pela nossa nação, nós abençoamos o Brasil, temos invocado o nome do Senhor Jesus sobre a nossa nação, pedido as misericórdias do Senhor sobre essa nação. Deus vive soberano, guarda essa nação para teu louvor e glória de toda forma de mal, e responde, meu Deus, as nossas orações, ó Pai, destronando a todo espírito de anarquia e de rebeldia nessa nação. Deus, cremos que o Senhor quer ouvir as nossas orações e atender orações como essa, a fim de que nenhum poder do mal tenha governo ou domínio em nossa nação. Pai, nós oramos também para que seja desmascarado em nome de Jesus e punido toda a corrupção e toda a corrupção, Senhor, nos três poderes, seja no executivo, no legislativo e no judiciário da nossa nação. Limpa essa nação, Pai, segundo o Senhor temos orado e clamado ao Deus Todo-Poderoso, segundo os teus planos e os teus propósitos. Oramos também, nosso Deus, para que haja também destruição a toda oposição à liberdade, à democracia, à igreja e à família. Abençoamos, meu Deus, abençoamos, ó Deus, a democracia em nossa nação. Oramos e abençoamos pela igreja, o povo do Senhor, os planos do Senhor, a noiva do Cordeiro. Oramos e abençoamos a cada família dessa nação. Pedimos as tuas misericórdias sobre as famílias, ó Pai, e nós clamamos ao Senhor também, meu Deus, desvia dessa nação toda espécie de pragas. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, a nossa nação. Desvia daqui, seja praga de gafanhoto, seja praga de vírus, toda forma, toda espécie de pragas, ó Pai, corrupções e coisas do gênero. Clamamos ao Senhor o teu livramento, meu Pai, as suas misericórdias a livrar a nossa nação em nome de Jesus. Pai, nós clamamos ao Senhor também pela libertação de jovens, de crianças, de juniores, de toda espécie de ideologias. Senhor,
em nome de Jesus, cura, liberta, em nome de Jesus, essa nação. Cremos que o Senhor quer fazer essa grandiosa obra. Pai, há quantos irmãos orando e jejuando nesse momento por esses mesmos alvos. Oramos pedindo a tua cobertura, tua proteção a todos os que estão no embate. Clamamos ao Senhor por eles, ó Pai, a todos os médicos, ó Pai, que estão no fronte de batalha. Ó meu Deus, pedimos o teu livramento e a tua bênção a esses homens, ó Pai. Pai justo, nós oramos por cada um dos nossos irmãos que se encontram enfermos, por todos os nomes que acabamos de apresentar ao Senhor aqui. Pedimos cura, pedimos libertação. Pai, nós abençoamos a restauração, o restabelecimento da saúde do Mateus. Tu és a cura dele, o livramento do Mateus. Livra o Senhor, traga-o em paz para a sua casa, abençoe, multiplique os seus dias e a bênção do Senhor esteja sobre ele e sobre a sua casa. Clamamos ao Senhor pela vida da irmã Teotônia, a restauração da sua mão, da sua casa, da sua família. Tua bênção seja sobre ela, nosso Deus Altíssimo. Clamamos ao Senhor pela vida da Cidinha. Tu és o restaurador da saúde da Cidinha. Seja sobre ela, libertando-a no nome de Jesus. Pai, nós apresentamos todos esses nomes que têm sido apresentados ao Senhor. A vida do Pedro, ó Pai, o irmão do Carlos, cura ele, continua restabelecendo a saúde dele. Te louvamos porque o Senhor está abençoando a vida dele. Ele está precisando menos dos respiradores. Clamamos ao Senhor pela vida dele, pela sua saúde. O pastor Filomeno Romero seja visitado pelo Senhor também, seja livre, meu Deus, de toda enfermidade, de toda doença. Pai, o pastor Silvério Pérez, o pastor Davi, lá na Bolívia, seja restaurada a sua saúde. Seja com o teu povo, meu Deus, livra o teu povo do mal, Senhor. Nós abençoamos a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Você que está na sua casa agora, ore pela sua casa, diga a Deus: Pai, eu coloco cada um dos meus debaixo do nome do Senhor Jesus Cristo agora. Pai, nós colocamos a nossa casa, a nossa família, cada um dos nossos, debaixo do nome do Senhor Jesus. Livra de toda espécie de doença, de males, ó Pai, a nossa casa, o nosso povo. Essa, Pai, é a nossa oração, é o nosso clamor, em o nome de Jesus. Querido Deus, abençoe sua vida aí, e Deus há de falar com você nessa noite, nessa palavra. Pastor Rogério. Boa noite, amada igreja. Que bom tê-lo conosco nessa celebração da ceia do Senhor, de forma online, mas nós cremos na manifestação do Senhor na sua vida, te guardando, te protegendo de todo mal. Se você tem a sua Bíblia, nós vamos agora orar pela vida financeira. Quero colocar sua vida financeira na presença de Deus neste momento. Você que tem passado por dificuldades, por escassez, você que teve os seus ganhos, os seus rendimentos diminuídos por causa desse período de pandemia, nós queremos decretar a bênção do Senhor, a liberação nos céus, sobre a sua vida, sobre a sua família. O salmista, no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 23, diz assim: O Senhor firma os passos do homem bom, e no caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Talvez você, na sua vida financeira, caiu os rendimentos, ficou prostrado, mas eu tenho uma palavra de Deus para você, para te animar nesse momento de escassez. O Senhor firma os teus passos, mesmo na escassez, mesmo no desemprego, mesmo na situação difícil. O Senhor é aquele que firma os nossos passos e nos segura pela mão. No versículo 25 ele fala: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado,
nem a sua descendência a mendigar o pão. Você, em nome de Jesus, é o justo de Deus, e a sua descendência, a sua casa, a sua família, não há de mendigar o pão, porque é Deus que nos sustenta, é Deus que nos fortalece. Nós temos a oportunidade nessa noite, de mesmo na escassez, você poder ofertar, dizimar, primiciar na casa do Senhor. Na descrição desse vídeo aí tem as formas que você pode fazê-lo, ou então já vir programado para o culto de amanhã, às 10 da manhã e às 19, para vir e semear, e trazer a sua semente, a sua oferta, como demonstração de que você confia no Senhor. E quando assim nós fazemos na casa de Deus, Ele não nos deixa mendigar o pão, Ele é aquele que faz multiplicar a nossa sementeira, faz multiplicar os nossos rendimentos, Ele abre portas, Ele é aquele que nos sustenta. Amém? Eu quero orar por você, especificamente pelo seu trabalho, pela sua vida financeira. Feche seus olhos em nome de Jesus, se você assim o puder. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, porque o Senhor é o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos guarda, e mesmo, Senhor, na escassez, na dificuldade, nós podemos pela fé confiar no Senhor, depositar a nossa esperança no Senhor, porque o Senhor é o nosso conforto, a nossa cidadela, o nosso Deus forte, Deus. E eu quero decretar a bênção do Senhor sobre cada família, financeiramente, meu Deus, os que estão desempregados, portas possam se abrir, ó Deus, aqueles que estão com dificuldades, o Senhor possa fazê-los superar, ó Deus. Oh meu Deus, e abençoa que cada um possa ofertar, dizimar na tua casa, com alegria, Senhor, crendo que é o Senhor que nos abençoa, que nos sustenta, em nome de Jesus. Eu abençoo cada lar, abençoo cada família, decreto, libero uma palavra de prosperidade, de bênção no Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Pastor Everton tem uma palavra da ceia para nós nessa noite. Boa noite, queridos. Estamos aqui mais uma vez, nessa ceia virtual, online. Você que nos acompanha, se você puder abrir sua Bíblia, lá em João, no capítulo 17, a partir do versículo 19, nessa ocasião, Jesus está orando, intercedendo junto ao Pai, pelos seus discípulos, pela sua igreja, pelos seus seguidores, por aqueles que ainda iriam se converter no decorrer dos tempos e em todas as partes da terra. Jesus, então, intercedendo por seus discípulos, ele ora prioritariamente pela unidade dos irmãos, a unidade da igreja. E ele diz assim: a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra. Glória a Deus, eu fui incluído nessa oração de Jesus. Eu não convivi, eu não era contemporâneo do Senhor Jesus Cristo, mas essa oração de Jesus me alcançou. Eu vim a crer em Jesus por intermédio de sua palavra, em outro tempo, em outra época,
praticamente 2000 anos depois, eu fui alcançado por intermédio da tua palavra. Mas ele aqui está orando por mim e por todos que foram alcançados pela palavra, a fim de que todos sejam um. Então, a finalidade de ser alcançado pelo Senhor Jesus Cristo, ele está aqui rogando ao Pai. É interessante que é algo que só o Pai pode fazer. Unidade, ela não pode ser produzido pelo esforço humano, pelo desejo humano, pela vontade humana, porque pela vontade humana nós não queremos ser um. Pela vontade humana nós somos orgulhosos, nós somos prepotentes, nós somos muitas vezes amargurados, feridos, nós queremos pelas nossas vontades muitas vezes nos isolar, nos desconectar, muitas vezes nós queremos andar de forma isolada, solitária, nós não queremos comunhão, mas Jesus está rogando ao Pai para produzir nos seus discípulos a unidade. É algo que só o Pai pode fazer. O Salmo 133 começa dizendo uma exclamação como se fora do próprio Deus, como se fosse do próprio Deus, ele exclamando: ó, como é bom, como é agradável os irmãos estarem unidos, os irmãos estarem em união. Se Jesus está rogando ao Pai para que haja unidade, então você imagine qual é a estratégia, qual é a artimanha que o nosso adversário, que o nosso inimigo usa. Se Jesus está orando pela unidade, se o Pai, se o Espírito Santo, se Ele mesmo estão trabalhando em prol da unidade da igreja, então o inimigo trabalha, ele é especialista em discórdias, ele é especialista em nos desunir, em nos ferir, em nos espalhar, em nos esparramar. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, o poder de Deus, faz com que o solitário viva em família. Todos nós, de certa forma, pela nossa alma, gostamos da solidão, gostamos de nos isolar, não gostamos de comungar, de andar em unidade. Nós preferimos muitas vezes, pela força da nossa vontade, da nossa alma, das nossas emoções, nós muitas vezes queremos discordar, nós queremos que a nossa visão, a nossa mentalidade prevaleça. Isso faz parte da carnalidade humana. Todo homem, toda mulher tem essa tendência. Mas aqui Jesus está orando ao Pai, está orando, rogando ao Pai. Ele está falando: eu não rogo somente por esses que estão me acompanhando agora. Eu rogo por todos que vierem a crer em mim, para que sejam um. Esse é o maior desafio do Espírito Santo, fazer com que pessoas de mentalidades diferentes, de visões diferentes, de costumes diferentes, possam caminhar em unidade. Unidade não quer dizer uniformidade. Uniformidade é coisa do capeta. O capeta é que tenta nos uniformizar, é algo da besta, é algo de Babilônia. A Babilônia que quis fazer uma uniformidade, falemos uma só língua, temos uma só mentalidade, um só pensamento, ajuntemo-nos num só lugar, tenhamos um só nome, uma só visão, uma só maneira de se comportar. É Babilônia que gosta de uniformizar. Não, a igreja não é constituída de pessoas uniformes, e sim de pessoas diferentes.
O próprio Paulo, explicando sobre a igreja, diz que ela é como um corpo: um é mão, um é pé, um é olho, um é boca, um é ouvido. Cada um tem a sua própria visão, a sua própria função, o seu próprio encaixe nesse corpo. Então o corpo é uma unidade interligada numa só cabeça, dirigida pelos estímulos nervosos dessa cabeça, esses nervos que saem da cabeça, que é Cristo, que nos dirige, que nos direciona. Então somos uma unidade e não uma uniformidade. Ele está rogando que nas nossas diferenças, nos nossos perfis diferentes, nas nossas mentalidades diferentes, nos nossos temperamentos diferentes, nós sejamos uma unidade, nós tenhamos um só Senhor, tenhamos uma só palavra que nos dirige, um só Deus, e que possamos funcionar, que possamos andar, que possamos obedecer os comandos da palavra de Deus, que esses comandos já são por si só poderosos, o suficiente para anular a nossa individualidade, o nosso individualismo. Então é isso que Jesus está rogando ao Pai: Pai, eu rogo por aqueles que me seguem, para que sejam um, para que tenham unidade. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam eles também em nós, estejam encaixados em nós. Aqui então nós podemos ver que quem insiste em andar de forma isolada, desconectada, quem dá ouvidos ao inimigo que quer a discórdia, ele vai sair de Deus, vai sair dessa unidade. É aquilo que Jesus diz lá em João 15, em capítulos anteriores: toda vara que não está ligada a mim, ela vai secar, ela não vai frutificar. Ele está falando da mesma unidade. Toda vara que estiver unida a mim, estiver ligada a mim, ela vai produzir frutos. De novo, ele repete: a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe qual o pior testemunho que a igreja dá e que causa incredulidade? É a discórdia entre os irmãos, é as feridas, as mágoas, as intrigas, as animosidades entre os irmãos. É isso que causa a dispersão, o enfraquecimento da obra de Deus. É isso que causa o inimigo consegue os seus intentos, as suas vontades. Ele consegue a sua vitória quando nós muitas vezes não permitimos, não andamos, não obedecemos, não andamos em unidade. Versículo 23: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Essa é a obra principal do Espírito Santo em nós. A obra do Espírito Santo envolve perdão, envolve relacionamento, envolve comunhão. A palavra de Deus diz que os convertidos, eles perseveravam na palavra dos apóstolos, nos princípios, nas direções, nas bases, nos fundamentos dos apóstolos, que eram os ensinamentos de Cristo, e na comunhão. Comunhão exige perseverança, comunhão exige que nós nos esforcemos. A palavra de Deus diz: esforçando-vos diligentemente, Efésios capítulo
se eu não me engano, capítulo 4, capítulo 3, esforçando-vos diligentemente, com todo esforço, com toda diligência, com todo empenho, para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Exige esforço de nossa parte. Tem que muitas vezes negar a si mesmo, tem que muitas vezes sufocar a carne, para que andemos em unidade, para que obedeçamos aos comandos do Espírito Santo, à palavra de Cristo, aos comandos do Pai. Vamos lá para Mateus, no capítulo 18, aliás, Mateus capítulo 18, versículo 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Ele está falando aqui no plural, no contexto de igreja, no contexto de unidade, no contexto de concordância. Quando há concordância, quando há unidade, nós temos uma autoridade incrível. A autoridade da igreja é baseada na unidade que ela tem. Ela só pode ser vitoriosa sobre o inimigo, ela só pode ligar e desligar, ela só tem acesso ao poder de Deus quando há unidade. Olha como ele complementa versículo 19: em verdade também vos digo, se dois dentre vós sobre a terra concordarem. Estão vendo aqui onde o diabo trabalha? Trabalha na discordância. Se dois dentre vós concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedido pelo meu Pai que está nos céus. Não tem oração mais poderosa, não tem algo que liga ao poder de Deus, que acessa o poder de Deus, que acessa a autoridade de Deus, quanto concordância, unidade. A Bíblia diz que o coração e a alma da multidão dos que criam era um, ali no livro de Atos, e por isso muitos sinais e prodígios eram efetuados pelos apóstolos. Sabe o que nos enfraquece como igreja? A nossa discórdia, as nossas intrigas, as nossas animosidades, a nossa falta de unidade, isso que nos enfraquece. Porque onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Deus ama a unidade, Ele quer estar no meio da unidade. Ele não está onde há discórdia, Ele não está onde falta essa unidade. A unidade é primordial para a presença de Deus no nosso meio. Olha o que Jesus está falando: eu estarei no meio deles, se estiverem reunidos, se houver concordância, se houver unidade. Olha o que Jesus está falando: ali estou eu no meio deles. Esse é o princípio de igreja, essa é a base da igreja, esse é o fundamento da igreja. A igreja dividida não subsistirá. A palavra de Deus diz, Jesus disse, a casa dividida não pode prevalecer, não tem poder, não tem força. Quantas vezes Jesus disse para Jerusalém, para o povo de Israel: eu vos quis reunir debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram, por isso a vossa casa ficará deserta, a vossa casa ficará em ruínas, a vossa casa terá brechas, terá rachaduras, a vossa casa vai cair em grande miséria, porque não há unidade, não há concordância. Vamos lá para Mateus capítulo 17, versículos 3, 4 e 5.
Olha o que Jesus está falando, de onde surgem as discórdias, de onde surgem os desentendimentos. Acautelai-vos, olha o que Jesus está falando, tomem cuidado, acautelai-vos, tomem cuidado. Olha o cuidado que nós vamos ter. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se arrepender, perdoa-lhe. Onde nós precisamos ter cuidado, onde nós precisamos ter cautela, onde nós precisamos ter o maior cuidado. Não ficar magoado com o irmão. A palavra de Deus diz, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso e deixe qualquer raiz de amargura brotar, e por ela muitos serem contaminados, porque isso vai te derrotar, isso vai te enfraquecer, isso enfraquece o corpo, a igreja. Se o teu irmão pecar, repreende-o, entre ti e ele só. Jesus já mostrou como é que é o caminho, vai entre ti e ele só. O problema é que o irmão às vezes erra conosco, e a gente sai espalhando para todo mundo, e não trata com o irmão. Jesus está falando, trata com o irmão, vai, fale com o irmão diretamente, não espalhe a notícia, vai e conversa entre ti e ele só. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes num dia, olha, 7 vezes num dia, o seu irmão pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Você só não tem que perdoar, se não houver arrependimento. Você não é obrigado a perdoar, se não houver arrependimento. Mas se houver arrependimento, Jesus está dizendo aqui, perdoa-lhe. Ou seja, não guarde essa ferida. Sabe por onde entra as brechas, onde entra o inimigo? A brecha está quando nós permitimos aquela ira, aquela irritação tomar conta de nós e crescer. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Quando a gente deixa a amargura, a mágoa, o ódio, aqueles sentimentos de raiva começar a nos dominar, a palavra de Deus diz, olha, não deis lugar ao maligno. É isso que dá brecha para o capeta, é isso que dá brecha para os demônios, é isso que é a porta das maldições, é essa que é a porta do enfraquecimento. É nisso que a gente perde a perseverança, é nisso que a gente deixa o inimigo vencer. Olha o que os discípulos respondem para Jesus. Então disseram os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé, aumenta-nos a fé. O que tem fé a ver com essas coisas? O que tem fé a ver com feridas, com mágoas? É porque a nossa fé é abalada. Paulo disse, eu combati o bom combate, guardei a fé, eu terminei a carreira, eu fui até o fim, eu perseverei até o fim, eu combati o bom combate. Qual é o bom combate? Vamos lá para Efésios capítulo 6. Efésios, no capítulo 6. Qual é o bom combate? Versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, nossa luta, nossa guerra, nossa batalha não é uns com os outros, não é uns contra os outros, mas sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, espíritos da maldade nas regiões celestiais. A nossa luta é espiritual, é contra demônios. E para lutar e vencer demônios, para perseverar até o fim, eu preciso permitir
permitir. Perdão, eu preciso abrir mão de mágoas, de ressentimentos, de lembranças. Eu tenho que abrir mão de ficar remoendo as coisas, remoendo a amargura. Olha o versículo 16: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sabe quais são os dardos que inflamam, que ferem, que machucam? São dardos de amargura, de ressentimento, de sentimentos de raiva, de ódio, que nós não conseguimos, não permitimos perdoar. Por isso os apóstolos pedem a Jesus: acrescenta-nos a fé. Só com a fé poderemos apagar esses dardos do maligno. E se o meu irmão vier 7 vezes, se ele pecar comigo 7 vezes num dia só, eu tenho que perdoá-lo, eu vou perdoá-lo, porque eu compreendo o teor da luta espiritual, e eu vou ter essa fé como escudo. Essas setas de mágoa, essas setas inflamadas vão bater nesse escudo e vão quebrar, elas não vão me atingir. Jesus diz que o inimigo tem um só perfil. Ele diz assim: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. O que ele quer, a estratégia dele é gerar discórdia, gerar mágoas, feridas, e ele visa, é claro, aqueles que estão à frente do rebanho, aqueles que cuidam do rebanho. Quantos pastores, quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus, quantos que deram às vezes sua vida pela obra de Deus, quantos missionários, homens que proclamavam a palavra de Deus, hoje são feridos. Se um homem de Deus pode ser ferido, porque às vezes ele não compreendeu com quem ele tem que lutar. Embraçando sempre, eu não posso deixar de embraçar, esse escudo tem que ser permanente, para me proteger contra os dardos inflamados do maligno. Por isso a oração de Jesus, o rogo de Jesus, o rogo do sacrifício de Jesus. Jesus se sacrificou para que fôssemos um. Esse é o teor do sacrifício de Jesus. Por isso que Paulo repreende a igreja de Corinto. Ele fala: olha, vocês celebram a ceia sem discernir o corpo, vocês vêm com uma atitude egoísta, cada um quer comer mais do que o outro, quer tomar mais vinho que o outro. A Bíblia fala que eles tomavam tanto vinho na frente dos outros, que eles saíam bêbados. Naquela época era vinho mesmo. E os que vinham depois, a Bíblia fala que eles não tinham esse discernimento, eles tinham uma atitude egoísta, eles não conseguiam discernir, ter visão de corpo, ter visão de unidade. É nisso que eles foram repreendidos. Mas estamos aqui, queridos, mesmo de forma virtual, em unidade, mesmo distantes, mas em unidade, concordando com o Senhor Jesus Cristo, concordando com os princípios de Deus, concordando com a ordem de Jesus, mesmo que somos prejudicados muitas vezes, mesmo que nós às vezes estamos certos, mas Jesus está falando: abre mão de si mesmo, renuncie-se a si mesmo, para um bem maior. O bem maior é a unidade. Jesus morreu por essa unidade. Jesus se sacrificou, derramou seu sangue por essa unidade. Que possamos celebrar a ceia agora em unidade. Amém? Vai ser servido aqui os elementos da ceia para quem está aqui nos apoiando.
Você então tome agora o seu pão, seu pedaço de pão, você que está me acompanhando. O pão representa o sacrifício, o corpo de Cristo. Representa essa unidade. A Bíblia fala que nós somos um só pão. Representa essa unidade. Ele falou: eu vou ser partido, eu vou ser sacrificado, meu corpo vai ser sacrificado por um bem maior. A minha crucificação, o meu sacrifício é para um bem maior, é para que sejamos um. Toma aí o seu pedaço de pão. Agora podemos comer esse pedaço de pão. E esse pedaço de pão representa o corpo de Cristo, essa unidade do corpo de Cristo. Logo depois de cear, Jesus pegou uma taça, um cálice, e ele falou: bebei, esse é o meu sangue. É o meu sangue que purifica os seus pecados. A palavra de Deus diz: olha, se andarmos na luz, quer dizer, tivermos sinceridade uns com os outros, formos leais uns aos outros, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, derramado naquele dia, naquele sacrifício, nos purifica de todo pecado, nos torna puros, nos torna justos diante de Deus. Então esse sangue significa aquele sacrifício para quem anda em comunhão, para quem anda na luz. Então quero te dar agora 1 minuto, para você confessar diante de Deus seus pecados, aquilo que às vezes está oculto, só você e Deus sabe, porque Deus sabe, você pode esconder de todo mundo, menos de Deus. Para onde fugirei do teu espírito? Se eu subo aos céus, estás. Se eu descer ao mais profundo do abismo, estás também. Não tem escuridão que ele não veja, não tem nada que ele não veja. Ele sabe de tudo, ele vê tudo. Mas é importante você agora pôr na luz aquilo que está oculto. Às vezes eu tenho sentimentos de ódio, Senhor, sentimentos de mágoa, de ressentimentos. Eu quero te pedir perdão, Senhor. Perdão, Senhor, por essa ira. Então ele tomou daquele cálice e ele disse: bebei, este é o sangue da nova aliança. Essa é a aliança que eu estabeleço convosco, para que vocês façam parte do reino de Deus e desse corpo. É uma aliança que eu faço contigo. Meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanha aí em sua casa, que Deus te abençoe. Amanhã de manhã, 10 horas da manhã, estaremos aqui celebrando ao Senhor. Se você não faz parte desse grupo de risco, você está autorizado a vir. Tem na parte da manhã, às 10 horas, e na parte da noite, às 19 horas. Que Deus te abençoe. Amém?